Existem casas assombradas e existem lugares que parecem despertar algo tão sombrio que nem exorcismo, padre ou investigadores conseguem descobrir o que acontece naquele lugar. Essa história é real e aconteceu em Pontefract, na Inglaterra, um lugar onde por anos uma entidade violenta aterrorizou uma família. A casa é uma residência simples, construída no pós-guerra. Fica numa rua tranquila em um bairro operário em Pontefract, West Yorkshire. Por fora, a casa é comum, sem graça, mas por dentro, por anos, se tornou um dos locais mais assustadores da Europa. E antes de 1966, a casa nunca teve histórico de nada assustador, de assombrações, tragédias ou crimes registrados. E não havia qualquer motivo aparente para um fenômeno sobrenatural surgir por ali. Mas tudo mudou no verão de 1966. Uma família se mudou para casa, e uma família comum. Jean e Joy Petershard. Um casal simples, simpático e religioso. E eles tinham 2 filhos, Philip, de 15 anos, e Diane, de 12 anos. Eram pessoas discretas, educadas e sem um histórico de acreditar nessas coisas de assombração ou qualquer outra coisa sobrenatural. E o primeiro fenômeno que aconteceu naquela casa foi tão estranho quanto possível de acreditar. Philip estava sozinho na casa, junto com a avó, Sarah, e viram uma água escorrendo pelo chão. Mas o estranho é que a água não vinha do teto, de algum vazamento, era simplesmente uma água que parecia ter brotado ali no chão e estava escorrendo. A avó então pediu ao zelador do bairro para verificar o que estava acontecendo ali, qual seria aquele problema. Quando o zelador chegou, ele viu a água brotando do chão como se estivesse surgindo do piso. O zelador até que tentou ali ajudar, secando o chão, mas ele percebeu que quanto mais ele enxugava aquilo ali, mais água brotava. E afirmou nunca ter visto nada parecido. Nenhum encanamento passava por aquele local e o concreto por baixo do piso estava totalmente seco. O zelador então foi para um depósito que havia fora da casa, pegou um pouco de gesso e jogou no local para ele ver aonde a poça se formava. A intenção era saber se a água iria parar em algum limite ali. Mas assim que o gesso foi colocado no chão, algo aconteceu. Um vento gelado começou a entrar dentro da casa pela cozinha, mesmo com tudo fechado. E a água que estava brotando no chão desapareceu subitamente, como se nunca tivesse existido. O zelador então recomendou à família ali que chamasse o encanador, mas ele mesmo, visivelmente assim, aparentava não acreditar que aquilo ali fosse problema para o encanador. Dias depois desse fato, a família começou a ouvir batidas na parede. Esses sons vinham principalmente do corredor e do teto na sala. As batidas eram tão fortes que os objetos começavam a vibrar nas prateleiras. O pai achou que fossem os vizinhos ou então algum animal preso entre as paredes. Mas as batidas ficavam ainda mais altas quando eles se aproximavam. E quando eles tocavam na parede, eles sentiam uma vibração gelada tocando os dedos. Jean, a mãe, ficou apavorada vendo aquilo e proibiu os filhos de chegarem perto da parede. Isso durou noites inteiras. E conforme a família ia ficando na casa, vários fenômenos surgiam. Cortinas balançavam mesmo sem vento, depois as portas batiam sozinhas com tamanha força, e certa noite um armário de cozinha deslizou pelo chão sem ninguém tocar nele. A avó, a Sarah, viu esse movimento do armário e desmaiou com susto. E essas manifestações que ocorriam na casa começou a assustar até mesmo os vizinhos. Muitos ouviam batidas e gritos dentro da casa. Com o tempo, aquelas coisas foram piorando e a entidade começou a escolher quem ela queria atacar. Começou a mirar a filha de 12 anos do casal. As agressões com a menina começaram discretas. Puxões no cobertor, pequenos arranhões e passos ao redor da cama. Depois tornaram-se violentas. Teve uma noite que Diane gritou e a mãe saiu correndo e entrou no quarto dela. A menina estava sendo puxada pela perna por uma força invisível. Ela era arrastada pelo chão enquanto arranhões iam surgindo no braço e nas pernas dela, e por todo o corpo. A mãe até que tentou segurar a filha, mas, segundo os relatos, ela disse que parecia que algum adulto puxava a filha com tamanha força que nem ela era capaz de conseguir recuperar a menina. Quando finalmente conseguiu puxar a filha, a menina estava em choque absoluto. Os fenômenos físicos eram assustadores, mas nada se comparava com o que começou a acontecer depois. Uma figura humana começou a aparecer. Philip, o filho mais velho, foi o primeiro a ver. Uma sombra alta, escura, vestida com uma túnica preta. Ele descreveu a silhueta como um homem grande, com um capuz, e a figura desapareceu assim que ele piscou. Nos dias seguintes, mais aparições ocorreram. A mãe viu a figura parada no corredor, a mesma figura. Homem alto, com capuz. A avó também disse ter visto a figura sentada numa poltrona. E quando ela piscou,
a figura se desintegrou em fumaça. Décadas depois, os historiadores descobriram algo perturbador. A região de Pontefract abrigava monges da época medieval. Eles vestiam mantos negros e eram chamados de Black Monks. E o mais assustador, um desses monges havia sido executado próximo a essa residência. Existem muitos registros de monges condenados por assassinato e acredita-se que um deles foi espancado e enforcado até a morte. Isso fortaleceu a teoria de que o espírito de monge estava preso àquela residência. As testemunhas da família não conheciam essa história e mesmo assim elas descreveram exatamente essa figura como se fosse um monge. A família, então, tentando lidar com todo esse terror, resolveu nomear essa entidade que aparecia, o chamando de Fred. Isso parece estranho, né? A família vai nomear uma entidade, mas é muito comum a gente ouvir isso em casos assim. Isso humaniza o medo e ajuda as vítimas a superarem a tensão. Mas o apelido dado ele não diminui a agressividade da entidade. Pelo contrário, às vezes até irrita, que é o que acontecia com essa entidade. Vários fenômenos aconteceram quando isso passou a se tornar público. Objetos quebravam, luzes apagavam, móveis eram arremessados. Muitos acreditavam que a entidade tinha consciência plena e reagia diretamente ao comportamento da família. Em uma ocasião específica, a família, não aguentando as batidas na parede, chamou a polícia. E quando os policiais chegaram, olharam para um crucifixo que estava na parede e o crucifixo estava virando. Eles ficaram apavorados e se recusaram a retornar àquela casa. E a polícia não podia fazer nada, não havia crime humano ali. Nada que a polícia pudesse ajeitar ou deter. A polícia não tinha esse poder. E o ataque mais brutal ocorreu justamente com a filha de 12 anos, a Diane. Ela estava no topo da escada quando gritou por socorro. Ao chegarem no local, os familiares viram Diane sendo arrastada pelo cabelo, descendo degrau por degrau como se aquela força invisível a puxasse. A menina se debatia, gritava e tentava segurar no corrimão, mas não conseguia. Quando finalmente a família conseguiu chegar até Diane, ela estava roxa já, os olhos esbugalhados e não conseguia mais falar nada. E esse episódio marcou a intensidade dos ataques, que só estava aumentando. Foi então que a figura começou a aparecer com mais clareza. E era exatamente parecida com um monge. Não dava para ver o rosto, mas dava para ver que era um homem alto que usava um capuz. Tentando desesperadamente alguma ajuda, a família então procurou um padre. Mas assim que ele começou a rezar, coisas estranhas aconteceram naquela casa. Objetos caíam, deslizavam, cruzes ficavam ao contrário, e o padre não aguentou ficar dentro daquela casa e saiu. Ele mesmo abandonou a família. Investigadores paranormais passaram pela casa, identificaram que havia uma entidade ali, mas não conseguiram fazer nada também. E sem saber mais a quem recorrer, a família então decidiu abandonar a casa. E nunca mais voltou. Mas aquele lugar permaneceu silencioso. E quem tenta dormir lá até hoje relata passos na escada, portas batendo, batidas na parede e empurrões violentos próximo à escada. E alguns dizem ter visto o monge parado no topo do degrau, da mesma forma que a família descrevia. E essa foi a história de hoje. Caso tenha gostado do conteúdo, peço para que inscreva-se no canal e ative o sino para que não perca os próximos vídeos. E lembre-se, entre o que vimos e o que ouvimos, existe o inexplicável. Tchau e até o próximo vídeo.